Bom, eu comecei meu estúdio há quase 10 anos atrás. Na época eu tinha uma sócia, era um estúdio dentro de uma academia, uma sala pequenininha, era uma academia só para mulheres, uma sala pequenininha de 30 metros quadrados no máximo. A gente tinha 2 reformers, 2 chairs, 4 colchonetes, 4 bolas, 4 rolos, um pouquinho de acessórios e foi isso, com isso que a gente começou dentro da academia. Uns 4 meses depois do início da sociedade, a gente passou por um problema com os donos da academia. Eles queriam diminuir o tamanho da nossa sala pela metade, não caberia nossas coisas. Aí foi um desespero, né? Porque tinha investido achando que ia ficar lá dentro por um bom tempo e no fim, 4 meses depois, já não estava dando certo mais. Teve um dia que eu cheguei para dar aula, assim, eles comunicaram pra gente numa sexta-feira que eles iam fazer a mudança. Eu cheguei segunda-feira para dar aula, eles tinham quebrado toda a sala, os equipamentos estavam imundos, eu não consegui dar aula para minhas alunas naquele dia, fiquei morrendo de vergonha. E a partir daquele dia eu comecei a convencer a minha sócia, que tinha medo, da gente procurar um lugar só pra gente, que não ia dar certo da gente ficar lá dentro da academia. A gente já tinha até um número de clientes que estava com a gente, que gostava bastante da gente. E aí a gente decidiu encontrar um outro lugar. Por sorte, a gente encontrou um outro lugar no mesmo quarteirão, uma sobreloja um pouquinho maior do que os 30 metros quadrados que a gente tinha. E a gente conseguiu mudar. Na época foi um transtorno, porque eu não entendia nada de gestão, né? Eu comprei os equipamentos, pus dentro da sala, minha sócia também não entendia nada, só que o contrato dos clientes era todo com a academia, não era com a gente. Os clientes eram nossos, os equipamentos eram nossos, mas o contrato dos clientes era com a academia. E aí na hora de sair eles não queriam desfazer o contrato, não queriam devolver o dinheiro dos clientes. Eu sei que teve alguns clientes que a gente ficou atendendo 3, 4 meses de graça, porque os clientes também não queriam ficar, mas também não compensava pagar a multa para cancelar o contrato que eles tinham com a academia. E aí a gente ficou trabalhando de graça um tempinho nesse estúdio novo. E eu falo que a empresa de fato começou ali. Não tinha CNPJ, gente, não tinha nada, era tudo errado, tá? Não tinha nada. Então, a partir do momento que a gente mudou, que a gente sentiu que a gente tinha uma empresa, apesar de não encará-la como uma empresa ainda. Porque quando a gente estava dentro da academia, a academia ficava com uma porcentagem dos nossos atendimentos. Então, os clientes pagavam para a academia e aí a academia repassava para a gente 50% do valor do que a gente tinha atendido. Era tudo errado, tá, gente? Hoje eu sei que era tudo errado isso, mas naquela época eu não entendia nada, né? E então, quando a gente mudou, aí a gente tinha o aluguel fixo, né? Tinha luz, energia, telefone, todas as outras contas que até então a gente não sentia porque ficava por conta da academia, né? E a questão de captação de clientes também vinha da academia antes. Então, quando a gente mudou, a gente também não entendia nada de marketing, não sabia fazer nada. E olhando para trás hoje, eu sei que deu certo, assim, a gente tinha um instinto muito bom para algumas coisas. Eu falo que o meu estúdio inicialmente deu certo no instinto, que eu acho que é o que acontece com quase todo mundo, né? Eu e minha sócia na época, a gente era ótima instrutora, então a gente atendia muito bem os clientes. A nossa comunicação com os clientes era muito boa. Então, a parte técnica nossa era muito boa e isso foi suficiente por um tempo, né? Só que foi aumentando o número de clientes, aí começaram a aparecer problemas, a gente não tinha contratos com os clientes, então a gente tinha problemas com reposição de aula, a gente já começou a trabalhar com planos mais longos, só que eu não tinha contrato. Então, muitas vezes o cliente terminava o contrato, aí ele queria repor todas as aulas de 6 meses que ele não tinha feito, e aí ficava 2, 3 meses sem pagar, e como a gente não tinha contrato, a gente não conseguia impor nada para o cliente, então a gente começou a ter problemas com isso, né? Então começou a ter problema, o financeiro a gente não cuidava, misturava tudo conta pessoal com conta da empresa, a gente pagava todas as contas, metade das contas eram pagas na minha conta pessoal, a outra metade na da minha sócia, e conforme o dinheiro ia entrando a gente ia pegando, era uma bagunça, não tinha controle de entrada, saída, não tinha controle de nada. Depois de uns 2 anos mais ou menos que a gente estava nesse espaço, nessa bagunça, tá, gente? Continuou crescendo o número de alunos porque a gente era boa no que fazia, mas a gestão estava toda uma bagunça. Tivemos problema de novo nesse local que a gente estava e era uma sobreloja e o dono do imóvel alugou a loja de baixo para uma loja de roupas e aí as janelas que a gente tinha, ele simplesmente tampou a janela. Então a gente ficou escondida lá dentro. Hoje eu dou risada, tá? Mas na época eu sentava e chorava, era isso. E aí a gente começou a procurar de novo um outro lugar para mudar.
E aí a gente encontrou esse lugar que vocês veem aqui hoje, esse estúdio que vocês veem aqui hoje, só que na época ele não era assim, né? Eu não tinha esse tanto de equipamento, eu não tinha esse piso bonito, eu não tinha essa decoração, não tinha nada disso. A gente mudou do jeito que o móvel tava, porque era o que dava pra fazer, porque eu não tinha dinheiro pra fazer reforma. Então a gente mudou do jeito que tava, eu morria de medo, de vergonha do piso, que era um piso frio, gelado, feio, mas era o que tinha. Né? Então, esse piso que vocês veem aí, que vira e mexe, vocês me perguntam hoje de onde que é, foi depois de alguns anos que eu coloquei. Na época eu coloquei um tatame num pedaço do piso, era até nesse pedaço aqui onde eu tô sentada. Coloquei um tatame igual esse dessa outra sala aqui atrás, para tampar um pouco do piso feio e não ficar tão gelado para os clientes fazer a parte de solo, né? Mas estava bom, gente, estava feliz que o estúdio já era muito maior do que o antigo. Eu praticamente tripliquei de tamanho, acho que até mais. E aí, quando a gente mudou para cá, também a gente veio para um lugar na rua, a localização é boa, e aí começou a aumentar o número de clientes, e aí a gente começou a ter mais problemas, porque não tinha organização na gestão. Não entendia nada de gestão, o preço estava errado, a gente continuava misturando todas as contas, e a gente achava, como a grande maioria de vocês acha, que para a gente resolver os nossos problemas, a gente sempre precisa captar mais clientes, né? Só que o que a gente não imagina é que quando a gente tem um negócio desorganizado, desestruturado, sem organização financeira, sem a gente saber o que a gente está fazendo com o nosso negócio, ter mais clientes só aumenta os problemas, porque fica mais difícil, né? Imagina, se a gente tem problemas com 20 clientes, imagina quando a gente tem 100 e está tudo desorganizado. O problema aí só se multiplica, né? E foi isso que aconteceu, o problema se multiplicou. E a gente começou a organizar alguma outra coisa, colocou um contrato aqui, colocou um contrato ali, mas ainda não era suficiente. A gente não conseguia ganhar o que a gente queria de dinheiro, a gente dava aula assim que nem umas loucas mesmo, tá? Das 7 da manhã às 9 da noite. A gente não tinha secretária, não tinha professora para ajudar, não tinha faxineiro, não tinha nada. A gente se virava nos 30 às 2. E aí, um belo dia a gente falou, não, aqui acho que já tá... não tem mais para onde crescer, que a gente de fato estava com a agenda lotada, só que o preço estava errado. Então a gente se matava de trabalhar o dia inteiro, só que no final do mês também não via o dinheiro e também porque não tinha esse controle financeiro. Só que na nossa cabeça a gente falou, não tem mais para onde crescer, a gente está com a agenda cheia aqui, não tem mais o que fazer, acho que está na hora da gente abrir uma segunda unidade. Aí foram as espertas e abriram uma segunda unidade. Contratamos professora para ficar aqui, colocamos uma recepcionista um período, aí uma ficava lá, a outra ficava aqui. E depois de um ano, óbvio que deu tudo errado, porque esse estúdio aqui não estava pronto ainda. E ele não estava dando certo porque ele não estava pronto. Não é porque a gente precisava de mais clientes, não é porque a gente precisava de outro estúdio. A gente precisava cuidar da gestão dele. Né? Então não abriu outra unidade. E aí, como ele não era uma empresa madura, como ele não estava preparado, as coisas aqui começaram a desandar, porque ficaram um pouco mais nas mãos das funcionárias, enquanto a gente dava mais atenção para o estúdio novo, porque era novo, a gente achava que tinha que se dedicar lá. E depois de um ano, começou a ficar muito ruim as coisas aqui, lá não estava dando o dinheiro que a gente esperava, e a gente decidiu fechar a outra unidade, foi muito triste, porque né, não deu certo, né? Então a gente fechou a outra unidade e decidiu ficar só com essa unidade aqui e arrumar a casa, porque chegou num ponto assim que eu não tinha salário mais, minha sócia não tinha mais, era só para pagar as contas e mesmo assim o dinheiro faltava. Teve mês a gente ter que pegar, tipo, antecipar dinheiro no cartão de crédito porque não ia dar para pagar as contas, fazer antecipação do que tinha, dos saldos para frente. Então, assim, foi uma loucura, foi um desânimo, assim, para as duas. E aí, nesse meio tempo, eu acho que a minha sócia deu uma boa desanimada, assim.